Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net e vamos fazer uma conexão, mais uma vez, via internet, pelo nosso aplicativo, com a nossa amiga proprietária, diretora do Spa do Vinho, né? Um complexo enoturístico, se a gente pode dizer, na Serra Gaúcha, né? A Débora Vilas Boas da Dalt, que também, olha, ela é sócia-diretora do Spa do Vinho, é diretora de enoturismo da Aprovale, que é a Associação de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, proprietária da vinícola Ales Vitória, membro também do Comitê de Retomada do Turismo no RS, tão importante, né? No meio dessa pandemia que não acaba, aí, vamos ver se a gente sai dela. Aí. É membro também do Comitê de Retomada do Turismo no RS, eu falei, membro do G30 da Serra Gaúcha, presidente do Instituto do Vinho da Vinha e do Vinho, responsável pela Zona Franca da uva e do vinho, que nós vamos falar bastante disso aí, que é importante para o Estado do Rio Grande do Sul, foi aprovado agora na Comissão de Economia da Câmara Federal, esse projeto que está andando, é muito importante para nós. Sommelier profissional e, como não tinha mais nada para fazer, jornalista profissional. Tudo bem, Débora? Quanto tempo a gente não fala, né? Verdade, desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia, e fevereiro do ano passado, hein? Estivemos ali no Spa do Vinho, passamos o ano novo de 2019 para 2020 juntos ali, né? Foi muito legal, tu, o teu marido e toda aquela tua equipe maravilhosa do Spa do Vinho, né? Que é um complexo como poucos, né? O pessoal pode olhar aqui, né? Opa, é aqui? Tá aí, ó. Eu vou chegar aqui por lado, aí está o Spa do Vinho, né? Toda essa região aí é o Spa do Vinho, não é só o hotel, né? E ali está a vinícola também, né? E tem um condomínio, né? E também tem um condomínio de quem... Um condomínio vitivinícola. Conta um pouquinho da história do Spa do Vinho, vamos falar disso, deixar para o fim do programa, falar desse projeto da Zona da Uva e do Vinho, da Zona Franca, que não é só para o Vale dos Vinhedos, é para todo o estado do Rio Grande do Sul, são 680 vinícolas que tem no Rio Grande do Sul, cerca de 20 mil famílias envolvidas nisso aí, e são mais ou menos aqui no estado de 70 a 80 mil empregos diretos, né? Nisso que é tão importante para o estado do Rio Grande do Sul. No Brasil, chega a ser 1.100 vinícolas, né, Débora? Tudo bem contigo, então? Tudo bom. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, Ricardo. É muito bom te ver novamente, de jornalista para jornalista. E obrigada a todos que estão assistindo. É um prazer poder falar para o gaúcho sobre essa maravilha que é o Rio Grande do Sul. Agora, mais do que nunca, as pessoas estão tendo a oportunidade de redescobrir as maravilhas dessa terra linda. Débora, como é que está o Spa do Vinho? Bom, foi muito, muito, muito difícil atravessar a pandemia. Você sabe que mais de 40% dos empreendimentos de atendimento ao público, como restaurantes, bares, no Rio Grande do Sul, fecharam para sempre durante a pandemia.
e os hotéis praticamente ficaram fechados durante todo o período ou operando com restrições muito altas. Foram políticas muito severas, muito restritivas, e não é qualquer estabelecimento que tem fôlego para atravessar 1 ano e meio nessas condições. Então, foi realmente, digamos assim, desafiador. Nós todos, todo o setor de turismo, tivemos que nos mobilizar muito para conseguirmos ser ouvidos, né, pelo governo do estado, para poder explicar quais eram as nossas medidas, como que a gente podia atuar, como que a gente podia manter esses estabelecimentos vivos e ainda assim assegurar a segurança das pessoas, assegurar uma mínima mobilidade dentro dos padrões internacionais. O Spa do Vinho, digamos, foi um dos pioneiros. Nós recebemos todos os selos, tanto do Ministério do Turismo quanto da própria cidade de Bento Gonçalves, que teve uma atuação muito, muito proativa. Acho que a cidade de Bento Gonçalves foi um exemplo na gestão da pandemia. E recebemos também os selos internacionais, sempre em primeira mão, e nos adequamos muito rapidamente a essa condição, porque nós somos um hotel que está em estrada, do ponto de vista de endereço, né? Nós estamos numa rodovia. E esses hotéis tiveram, durante o início da pandemia, a prerrogativa de permanecerem parcialmente abertos. Então, assim, ficamos fechados assim que foi decretada a primeira bandeira restritiva, e quando reabrimos, já reabrimos com um andar inteiro à disposição dos hospitais da cidade, em parceria com a prefeitura, para receber aqueles pacientes que estavam ou em período intermediário, que ainda não precisavam de internação muito grave em UTI, mas principalmente o corpo médico que não podia retornar para suas casas. E com isso a gente aprendeu muito, aprendeu como lidar com a Covid, como os nossos colaboradores aprenderam a perder o medo e a saber como tratar adequadamente tanto o seu hóspede quanto esse público especial. E à medida que a pandemia foi se desenrolando, fomos aprimorando, até chegarmos no mês de novembro, no ano passado, que foi quando houve, digamos, uma reabertura, e aí a gente pôde voltar a trabalhar em bases quase normais, né, com 75% de ocupação, e estávamos indo a todo vapor. A gente percebeu que havia muita demanda reprimida e montamos todo um esquema diferente de atendimento ao público. O que mais impactou nessa retomada foi criarmos um winescape, uma escapada do vinho, em que a pessoa tinha completo atendimento dentro do hotel. Então, ela fazia todas as atividades de lazer, tinha degustações, tinha todas 4 refeições por dia, atividades muito particulares como balonismo, piqueniques, caminhadas, trilhas, tudo trazendo a pessoa para o meio da natureza, para o meio dos vinhedos, mas dando uma cobertura completa, com assistência médica, com enfermeira dentro do hotel, com instrutoras de saúde, podendo fazer o teste no próprio hotel, na chegada. E isso nos ajudou bastante a retomar a confiança do público. Estava indo tudo muito bem até chegar ao mês de março, quando a gente teve essa nova onda de contaminações, e aí veio um novo quase lockdown, né? E foi o pior mês da história do hotel, o pior mês da história do turismo no Rio Grande do Sul. E aí foi bem, bem complicado. Acho que a nossa maior prerrogativa foi manter os quadros, porque a pessoa que trabalha com turismo é uma pessoa muito especial, ela tem uma dedicação extra para o seu cliente, porque ela sabe que não pode deixar o cliente sair da frente dela sem um sorriso no rosto. Então, é quase como um trabalho hospitalar que o profissional do turismo faz. E não queríamos perder esses profissionais que nós tínhamos já alguns ao longo de 14 anos. Então, o que nos deu assim, um bom apoio foi que, no início da pandemia, nós tínhamos conseguido o apoio do Fungitur para fazer uma série de renovações no hotel que já estavam em andamento. E esses fundos foram muito benéficos. Claro que nós canalizamos uma parte para manter os nossos colaboradores
ligados à empresa, não precisar fazer demissões. E agora, a partir do mês de abril, quando a gente começou de novo a respirar e a abrir de novo o turismo, esses quadros todos retornaram, e foi a sensação que nós temos todos de vitória, de ter conseguido juntos atravessar esse período. O hotel, com certeza, está muito melhor do que quando entrou na pandemia, a gente aprendeu muito. E esse Winescape, que no começo era para garantir para as pessoas atividades durante o período da pandemia, virou o nosso principal carro-chefe. Hoje, nós estamos com a melhor ocupação da história do hotel. Claro, ainda com restrições, né? A pandemia não acabou, a gente ainda precisa de muitos cuidados, muita vacina para chegar lá, mas dentro do que temos, é a melhor situação do hotel até hoje. Então, realmente é uma sensação muito grande de vitória e de ter atravessado, né, esse desafio tão grande. Nunca antes na história desse país houve um desafio como esse. Débora, quantos colaboradores tem o hotel? Hoje nós estamos com mais de 130. E uma maravilha, a gente que eles vivem no hotel, eles tratam muito bem a todos, né? Tu te sente em casa, qualquer pessoa que chega lá. Eu, antes de ser do Spa do Vinho, já estava lá, né? Tivemos há 15 anos atrás, mais ou menos, né? Quanto tempo faz? Né? O hotel vai fazer Vila esse Europa. ano 14 anos. 14 em setembro anos. nós faremos Vila Europa, né? Começou como Vila Europa, né? Os investidores originais, eles tinham esse mote de resgatar um pouco da tradição italiana e achavam que ser um pedacinho da Europa no Brasil ia atrair muito o turismo. Mas quando a gente assumiu o hotel, ele estava ainda em fase de construção. O hotel, a ideia original foi em 2001. A construção começou, mas não deslanchou. Nós assumimos em 2004. E a primeira coisa que a gente fez foi fechar completamente a obra, parar tudo e ficar pesquisando durante um ano os principais destinos de turismo do mundo. Então, fomos para Bordeaux, fomos para o Napa Valley, fomos para várias regiões da Itália que desenvolveram o enoturismo para saber o que eles estavam fazendo, mas não para fazer a mesma coisa, para fazer o próximo passo. Então, a ideia é que aqui a gente tivesse alguma coisa que fosse um passo além do que já estava sendo feito no mundo. E quando a gente inaugurou, em 2007, veio para o hotel o principal estudioso de enoturismo do mundo, que é o José Elias Pastor, que ele é da Espanha, ele é um dos principais estudiosos desse ramo de atividades, e ele disse que o hotel já era um ponto fora da curva. Ele já dizia qual seria o futuro do turismo, do enoturismo. E ao longo desses 14 anos, essa tem sido a nossa meta, que a gente sempre possa trazer coisas novas, agregar não só para o hotel, mas agregar para toda a nossa região, porque cada um de nós ali no Vale dos Vinhedos, que lança uma ideia nova, que cria uma nova atração, a gente está contribuindo para formar um destino do qual todos se beneficiam. Então, muitas coisas que a gente lançou 2, 3 anos atrás, agora estão sendo implantadas em outras vinícolas ou em outros hotéis, e a gente tem sempre essa renovação, porque faz parte do desejo do turista. Ele quer voltar para os lugares que ele gostou muito, mas ele sempre espera encontrar um pouquinho mais, que esteja um pouquinho melhor, que tenha uma surpresa. E a gente tem que criar sempre essa experiência. E Débora, além de ter um café da manhã, que é algo inimaginável, né, com atendimento fantástico, tu tens pacotes, né, para o hotel que incluem refeições também com requintes gastronômicos pouco vistos em alguns lugares do mundo. Dá para comparar com os principais hotéis, destinos gastronômicos do mundo, né? Olha, cada uma das coisas que as pessoas adoram
é gastronomia, porque o hotel, a temática do hotel é vinho, e vinho é uma bebida que acompanha boas refeições. Esse é o principal propósito do vinho. Então, a gente não podia tentar deixar de investir na gastronomia. Ao longo dos anos, o que a gente foi percebendo é que o hotel era também um centro gastronômico. As pessoas vinham com essa expectativa de ter refeições à altura dos vinhos que nós temos a oferecer. Os vinhos brasileiros são de altíssima qualidade e muito variados, né? Essa é uma das coisas bacanas do vinho brasileiro, é que a gente tem vinhos de todos os corpos, todas as estruturas, todos os estilos. Então, a gente teria que ter uma gastronomia que permitisse harmonizações com todas essas variedades de vinhos. E a gente inaugurou o hotel com um restaurante. Hoje são 4 restaurantes dentro do hotel. Nós temos o original, o Leopoldina, que é uma gastronomia de autor, hoje comandada pelo chefe Fábio Lima. Temos o bistrô, culinária de terroir, que é basicamente todas as boas coisas da região, a sopa de capelete, os fungues, as carnes gaúchas. A gente tem tudo ali, o bom da cozinha internacional com os ingredientes locais. O bistrô, digamos assim, é o comfort food, né? O lugar mais confortável, mais informal do hotel. Mas temos também um gastrobar que atende especificamente ao spa, porque os nossos spazianos, eles passam muitas vezes o dia inteiro fazendo tratamentos e querem uma refeição mais leve, mais frugal, mais balanceada. Então o gastrobar, ele tem essa proposta. E temos a sensação do momento, que é a Esplanada Gaúcha, que é um terraço panorâmico com uma vista 360 graus do Vale dos Vinhedos, que tem uma inspiração no Rio Grande do Sul, nas grandes carnes, na ovelha, no churrasco. Tínhamos, antes da pandemia, um local para você fazer o seu chimarrão. Agora não é possível, cada um tem que trazer o seu. Mas instalamos ali uma parrilha, e esse está sendo um sucesso. Ou a pessoa vai para esse local para tomar o café da manhã, ou vai para comer a parrilha no almoço ou no jantar. Mas o momento mais especial, acho que de toda a experiência do hotel, é a harmonização do pôr do sol. É algo maravilhoso de se ver, né, Débora? Dá para ver a torre da igreja de Monte Belo do Sul. É muito lindo. É verdade, é bem ali que o sol se põe. Bem ali que o sol se põe. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NET RS, no Vale dos Sinos e Uruguaiana é o canal 26 e 526, e bombando o planeta fora, na internet do BaTV, no streaming de vídeo e em nossas redes sociais. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com a minha amiga, proprietária, né, do Spa do Vinho, um complexo gastronômico de enoturismo, é tudo, é tudo. É um lugar que você vai e não precisa sair, não dá vontade de sair. Tá? Faça chuva ou faça sol, dá para ficar no hotel, tem tudo para fazer lá no Spa do Vinho, desde o spa, né, que é maravilhoso, quanto à gastronomia fantástica, e tu tem uma carta de vinho, tem vinho de tudo que é lugar, lá dá para provar vinhos de todo o Vale dos Vinhedos, do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, e vinhos internacionais também. Ô, Débora, quais são os pacotes mais procurados hoje, com toda a segurança, que o hotel fornece para as famílias e seus frequentadores? O Winescape, que é a fuga do vinho, é o mais procurado, que é esse, que, como você citou, que integra tudo. Todas as atividades de lazer, como caminhadas, passeios, ginástica, pilates, yoga, atividades nas piscinas, tratamentos no spa, que podem ser feitos a 2 ou sozinhos, e
dependendo do tipo de pacote, de 1 a 4 refeições por dia já inclusas. As degustações todos os dias, nós temos degustações com uma vinícola da nossa região, e hoje são muitas, né? Nós temos só na Serra Gaúcha mais de 600 vinícolas. E esse pacote, ele é um pacote que você pode adequar ao número de dias que você vai ficar no Spa do Vinho. É muito importante dizer que, apesar de você ter tudo isso para fazer dentro do hotel, não fique dentro do hotel o tempo todo, porque o Vale dos Vinhedos tem uma variedade de coisas para se fazer que as pessoas nem imaginam. As pessoas, vou visitar 2 ou 3 vinícolas e pronto, é isso. Olha, uma semana não é suficiente para fazer tudo que tem de opção no Vale dos Vinhedos. Nós temos aventurismo, ecoturismo, rafting, canoagem. Nós temos hoje, só associadas a Aprovales, mais de 25 vinícolas, mas também incríveis restaurantes. Temos outros hotéis, por exemplo, o nosso hotel ele é voltado para o público adulto. Então, as hospedagens são a partir de 15 anos. Mas nós temos hotéis que são focados em família, por exemplo, o Vila Miquelon. Temos pousadas super charmosas, temos uma pousada nova agora em que você pode dormir dentro de uma barrica imensa de vinho, de mais de 75 mil litros. E temos uma ótima gastronomia, né? Chefes como o Rodrigo Bellora, como o Altemir Pessali, muita coisa. Fondue. Olha, uma semana é pouco para fazer tudo que a gente pode desfrutar no Vale dos Vinhedos. E esses winescapes, eles são bons assim, porque você garante já pelo menos uma das refeições, que geralmente é aquela do final do dia, que aí você já desce, vai para o pôr do sol, faz a harmonização, depois janta e sobe para o seu apartamento para descansar. No dia seguinte, se você quiser curtir um spa, ótimo. Se quiser combinar spa com passeio à vinícola, nós temos toda a infraestrutura, e a pessoa só precisa se preocupar em chegar até o aeroporto de Porto Alegre. Dali em diante, é tudo com o Spa do Vinho. Débora, vamos lá. Zona Franca da Uva e do Vinho. É um projeto do deputado federal, né? Carlos Gomes, do Republicanos, aqui do Rio Grande do Sul. Eu entrevistei ele aqui no nosso programa sobre esse assunto, inclusive é um projeto fantástico, né? Que vai beneficiar muito o vinho brasileiro, em especial o vinho gaúcho. Nos fala disso e do evento que tem dia 22 de julho, agora. Pois é, esse projeto nasceu ali no Spa do Vinho a partir dessa interação que nós temos com as vinícolas, porque as vinícolas grandes, Miolo, Valduga, Salton, todo mundo conhece no Brasil inteiro, mas a grande maioria dos produtores são minúsculos, são famílias, que produzem vinhos maravilhosos que não conseguem ser distribuídos nem para Porto Alegre, muito menos para o resto do Brasil. E essas famílias dependem muito do turismo para poder escoar a sua produção. E elas não conseguem. As pessoas vão para o Vale dos Vinhedos, fazem essas visitas, degustações, se divertem, mas não compram vinhos. E isso é um paradigma, porque em todas as outras regiões produtoras de vinhos do mundo, as pessoas vão porque sabem que vão encontrar lá na região um vinho com o preço do produtor, ou seja, um preço muito mais acessível do que no supermercado da cidade. No Brasil, acontece o contrário. Às vezes você encontra no supermercado de São Paulo um vinho mais barato do que na mão do produtor. Por todas essas questões de distribuição, de dificuldade, de logística, mas principalmente porque o nosso vinho não tem competitividade frente ao vinho que vem de fora. Tanto o vinho que vem do Mercosul, quanto o vinho que vem da Europa, principalmente. Principalmente no Mercosul, a carga tributária é muito desigual. Para você ter ideia, hoje, com toda essa grande venda de vinhos que teve na pandemia, que foi muito mais e-commerce, né? Para o pequeno produtor não fez nenhuma diferença, porque ele estava fechado, de portas fechadas para o turismo. Então, hoje, a cada 10 garrafas de vinho vendidas no Brasil, 1 ou 2 são brasileiras. O resto é tudo vinho importado. E muitas vezes vinho com muito mais baixa qualidade do que o nosso vinho. Então, é uma competição desleal porque 60%, até 60% do preço de uma garrafa de vinho vai direto para o governo sob a forma de impostos.
E é isso que a gente tem tentado alertar, mas principalmente combater para que não haja mais êxodo rural, para que o pequeno produtor se mantenha na sua pequena propriedade e siga fazendo essa cultura já secular aqui na nossa região, que é a produção de vinhos. Então, o projeto da Zona Franca, ele nasceu aqui no Spa do Vinho, foi proposto para o Vale dos Vinhedos, que era o que a gente conhecia, mas ele rapidamente tomou corpo e hoje 30 municípios gaúchos, de leste a oeste, quer dizer, atravessa o Rio Grande do Sul, estão unidos nessa proposta. Ele nasceu, o projeto de lei nasceu dessa ideia da Zona Franca a partir do deputado Derli, João Derli, que depois, quando se afastou do mandato, transferiu para o deputado Carlos Gomes, que fez aperfeiçoamentos no projeto. E ele hoje é um projeto que, basicamente, propicia ao turista, né, ao CPF, à pessoa física, comprar até 18 garrafas de vinho sem impostos, desde que seja dentro dessas 30 cidades produtoras de vinho no Rio Grande do Sul. Mas não é só vinho produzido ali ou no Rio Grande do Sul. É qualquer vinho produzido no Brasil pode ser vendido dentro dessa região com essas isenções fiscais. E isso vai fazer com que vinícolas, por exemplo, Miolo, né, uma super vinícola que tem na Campanha Gaúcha, tem aqui no Vale dos Vinhedos produção, tem no Nordeste, ela pode trazer esses vinhos para o Vale dos Vinhedos, fazer um belíssimo panorama dos seus vinhos brasileiros, e o turista que vem até aqui, ele vai poder ter uma ideia muito melhor do panorama das 16 regiões produtoras do Brasil do que ele tem hoje. Então, a gente passa a ser uma vitrine do vinho do Brasil para o turista que quer fazer turismo de vinhos, que, por enquanto, está muito mais concentrado aqui no Rio Grande do Sul, porque 90% da produção de vinhos finos do Brasil está no Rio Grande do Sul ainda. Os outros estados têm coisas incríveis também, estão se desenvolvendo, mas a gente tem que focar, né, numa região que realmente tem essa possibilidade de atrair o turista e de oferecer essa possibilidade. E se as pessoas saírem daqui carregando garrafas de vinho, olha o espaço que a gente tem para crescer. A gente não precisa aumentar a venda de vinho no Brasil, a gente só precisa aumentar a proporção da venda de vinho brasileiro dentro do que já é vendido no Brasil. Se cada pessoa que compra vinho hoje comprar uma garrafa a mais de vinho brasileiro, dobra e já esgota a produção de vinho nacional. Sem dúvida. Olha o campo que a gente tem para crescer, né? Débora, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Tá? Vamos ver se fazemos uma cobertura aí, damos visibilidade. Sim, no dia 22, dia 22 de julho. Né? Dia 22, os relatores do projeto, o deputado Carlos Gomes, o Vibra, a Provale, a SEG, G30, a própria Secretaria de Turismo do Governo do Rio Grande do Sul, que apoia o projeto, e todas as entidades ligadas ao vinho gaúcho e ao turismo estarão reunidas aqui no Vale dos Vinhedos, para que a gente receba uma visita técnica e possa fazer um manifesto nacional de apoio a esse projeto, que pode realmente mudar muito essa visão do vinho brasileiro como um vinho que é um pouco mais caro. Ele não é mais caro, ele só está em desvantagem competitiva. Sem dúvida. Muito obrigado, Débora. Muito obrigada, Ricardo. Esse foi o programa ricardoorlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, 26 526 no Vale dos Sinos e Uruguaiana. Você assiste também em Bento Gonçalves, o nosso programa Ricardo Orlandini. Até a próxima semana.